Avisa mais alguém aí que eu estou aqui ao vivo e que eu vou falar sobre isso. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, caso você queira me acompanhar, olha o que o texto diz. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. Valoroso, porém leproso. E aí, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Eu vou discorrendo o texto aqui, tá bom? Se você quiser me acompanhar. E olha que coisa interessante. Esse homem, ele alcançou dentro da sua nação, dentro das suas terras, ele alcançou um dos níveis mais elevados que um homem poderia alcançar. Ele era general do exército da Síria, não a Assíria. A Assíria, com A na frente, a capital, Nínive, tá? Nos tempos bíblicos. E a Síria, sem o A na frente, capital, Damasco. Quem era o rei aqui em Damasco nessa época, na Síria, provavelmente era Ben-Hadad, tá? O rei Ben-Hadad. E Naamã conseguiu alcançar o nível máximo no escalão militar. Ele era general do exército, ele era chefe do exército do rei da Síria, comandava todas as tropas do rei da Síria. E aí, se você olhar em outros textos, você vai descobrir que o exército da Síria tinha mais de 150 mil homens aproximadamente. Então, Naamã comandava um exército com mais de 150 mil homens. Naamã alcançou tudo que, humanamente falando, alguém poderia desejar nessa vida. Sua recompensa financeira, muito provavelmente, né? Seu soldo, provavelmente, era muito bom, ganhava bem, muito provavelmente, era honrado, era respeitado. Olha o que o texto diz, era um homem de muito respeito. Naamã não era só um homem de respeito, era um homem de muito respeito. Então, Naamã alcançou tudo que humanamente, né, talvez o coração dele pudesse desejar. Eu estou aqui aplicando o texto. Porém, alguma coisa estava errada. E aí a lição que nós aprendemos com isso aqui, irmão, é que sempre vai faltar alguma coisa. Enquanto o homem não tiver a presença de Deus na sua vida, sempre vai faltar alguma coisa. Enquanto o homem não tiver a presença de Deus na sua vida, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ficar uma lacuna, sempre vai ficar um espaço em branco, sempre vai faltar alguma coisa, ok? Nunca vai ser 100%. Nunca vai ser 100%. Sempre vai faltar alguma coisa. Naamã era um homem de muito respeito. Naamã era um homem de muito honrado dentro da Síria. Era um homem cujo rei confiava. No entanto, faltava alguma coisa. Naamã era leproso. Naamã era leproso. E aí, vamos lá. E hoje em dia também é possível isso. Aplicando para os nossos dias, né? O homem alcançar tudo que ele pode. O homem alcançar os bens financeiros, alcançar bens materiais, alcançar honra, respeito, posição, alcançar tudo. Mas ficar faltando alguma coisa. Esse era Naamã. A gente olha para a vida de Naamã aqui e a gente percebe isso. E aí o texto segue. Saíram tropas da Síria, verso 2, e da terra de Israel. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. As tropas da Síria invadem Israel e pegam uma menina e levam para Damasco, para a Síria. E aquela menina vai trabalhar na casa do capitão do exército, na casa do líder do exército, na casa de Naamã. E aí o texto segue. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Vamos entender isso aqui, gente? Vamos entender isso aqui? Aquela menina, ela foi levada como escrava. Ela foi levada para trabalhar na casa de Naamã. Sem salário, sem honra, longe da sua pátria,
longe da sua família. E aí todo pregador que fala sobre esse texto aqui fala o que eu vou falar agora, não é nenhuma novidade. Aquela menina tinha tudo para viver uma vida amargurada, uma vida angustiada, uma vida triste. Mas quando ela percebe a lepra de Naamã, e aqui a gente tem que parar para pensar, por quê? Porque Naamã era um homem muito honrado da porta para fora, porém, dentro de casa, ao tirar a armadura, ao se despir, né, de toda a sua indumentária, quem estava dentro de casa com ele via a lepra. Porque, na verdade, é aí que está o grande segredo, né? Naamã, ao entrar em casa, a família, a esposa, porque o texto fala que ele tem esposa, não sabemos se tinha filho, porque o texto não fala sobre isso, mas o fato é que a lepra dele era revelada dentro de casa. Porque quem nós somos de verdade, nós revelamos para os íntimos e não para os desconhecidos. Guarda isso aí. Quem nós somos de verdade, nós revelamos para os íntimos e não para os desconhecidos. Os desconhecidos conhecem um outro você. Porque para desconhecido você não dá o mesmo nível de satisfação, você não dá o mesmo nível de interação. Agora é para quem convive com você. Para quem convive com você porta dentro é que você revela quem você é de verdade. E Naamã, porta de casa dentro, ele era leproso. E a lepra foi conhecida por aquela menina escrava, aquela menina que tinha tudo para ser amargurada, angustiada, triste. Mas quando ela vê a lepra de Naamã, ela vira para sua senhora e fala o quê? Ela diz o seguinte: quem dera que o meu senhor, e ela está honrando ele, hein, que o meu senhor, ela não chama ele de leproso. Ela diz: quem dera que o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que há em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Gente, o texto não revela. Mas essa menina sabia de como Deus usava Eliseu. Não sei se ela mesma teve alguma experiência com Eliseu ou presenciou alguma coisa, mas para essa menina dizer que se ele estivesse lá em Israel, Eliseu restauraria Naamã da sua lepra, eu preciso dar uma informação aqui, tá? Eu preciso dar uma informação importante, você que gosta. Olha o contexto bíblico de Gênesis até 2 Reis. Quem mais havia sido curado de lepra antes de Naamã? Quem havia sido curado de lepra antes de Naamã? Quem? Não tem nenhum relato de cura de lepra antes de Naamã. Mas essa menina, ela tem tanta certeza em Eliseu, que ela diz, se ele estivesse lá, se Naamã estivesse lá, ele seria curado. Ela está afirmando uma coisa que ela nunca viu. Porque curar leproso era sinal messiânico. Por que que quando Jesus curava leprosos no Novo Testamento, as pessoas diziam assim, um grande profeta se levantou entre nós. Um grande profeta se levantou entre nós. Porque curar lepra, e lepra é símbolo do pecado, lepra é tipologia do pecado, a lepra aponta, perdão, a lepra é uma simbologia, não tipologia, a lepra é uma simbologia do pecado. Então quando Jesus curava um leproso, alguém dizia o seguinte, olha, esse é o grande profeta. Então quando essa menina de Naamã aqui, quando essa serva de Naamã, ela diz assim, se ele estivesse lá, Eliseu o curaria. Gente, ninguém tinha visto cura de leproso até então, biblicamente falando aqui, não tem nenhum texto antes de 2 Reis 5 que tenha havido cura de leprosos. Você está entendendo a profundidade da fé dessa garota? Você está comigo aí? Me dá um feedback aí, por favor. Você tem ideia da profundidade da fé dessa serva, dessa escrava, quando ela diz, olha, meu Senhor o curaria. Não tem relato de cura de lepra. Mas ela tinha tanta certeza, ela tinha tanta confiança no homem de Deus, que ela afirmou uma coisa que ela nunca tinha visto. O nome disso é fé. O nome disso é fé. Por exemplo, você vai ver o rei Uzias morrendo leproso, com lepra na testa, e Isaías não cura ele. Isaías era parente de Uzias, Isaías profeta messiânico, mas quando o rei Uzias ficou leproso, Isaías não o curou. E aí essa menina chega e fala o seguinte, olha, se esse homem estivesse lá, ele seria curado. Peraí, você tem fé para dizer algo que você nunca viu? Para você ter certeza que Deus faz algo que você nunca viu? É o que essa garota está ensinando para a gente aqui, ó. Nunca vi ninguém ser curado de lepra.
mas eu sei que Deus cura. Olha que coisa fantástica. Eu nunca vi isso acontecer, mas eu sei que Deus faz. Pegou isso aí? É o que ela está dizendo. Em outras palavras, é o que o texto está apontando aqui. Eu nunca vi isso acontecer, mas eu sei que Deus faz. Pegou isso? Então a menina fala assim, ó, se ele estivesse lá, ele seria curado. Mesmo ela nunca tendo visto ninguém ser curado de lepra, ela tem certeza que Eliseu é homem de Deus a ponto de curar a lepra. E aí o texto segue. E disse esta sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai e anda, enviarei uma carta ao rei de Israel, que era Jorão, filho de Acabe. O rei, em ocasião aqui, segundo o rei 5, é Jorão. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Vamos entender isso aqui agora, o que aconteceu. A empregada vira para sua senhora, vira para a mulher de Naamã, a escrava vira para a mulher de Naamã e fala assim, se ele estivesse lá, eu sei que ele seria curado. Ok? Então, primeira lição que a gente aprende aqui, a garota está falando de algo que ela nunca viu, que ninguém tinha sido curado de lepra até aqui. Então ela está falando de algo que ela, mesmo ela nunca tendo visto, ela creu. Ela nunca viu, mas ela acreditou que poderia acontecer. Ela nunca viu, mas ela sabia que podia acontecer. Segundo, não, ela não foi curada de lepra. Deus colocou lepra nela e depois tirou para mostrar a fragilidade dela. Mas ela não era lepra como Naamã tinha. A lepra de Miriam foi por desobediência. A lepra de Miriam foi por desobediência. Não é que era leprosa igual Naamã era, não. A lepra de Miriam foi porque ela enfrentou Moisés. Ela ficou leprosa, ok? Mas a lepra dela não era igual a lepra de Naamã, não. Entendeu? A lepra de Miriam era diferente. E aí, a garota, segundo, ela tinha tudo para ser amargurada. Para ela virar e falar o quê? Tomara que ele morra leproso. Ele me trouxe para cá, me trouxe como escravo, me roubou da minha terra. Tomara que ele fique leproso para o resto da vida e que ele morra. Mas cada um dá o que tem. Essa garota, mesmo estando na casa de Naamã, como escrava, roubada da sua terra, exilada, ela vira para Naamã e fala o seguinte, ó, ela vira para quem está lá e fala o seguinte, eu sei que tem solução, eu posso dar solução. Então guarda isso aí, irmão, cada um dá o que tem. A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Essa garota poderia falar tanta coisa para Naamã. Essa garota poderia falar tanta coisa para Naamã e para sua senhora, mas o que ela fala? Não tem restauração, não tem jeito, eu acredito que cada um dá o que tem. A boca fala o que o coração está cheio. E aí, é aqui que está uma questão interessante. A conversa que começou na cozinha da casa foi parar na sala do trono. Porque a empregada fala para a patroa fala para o patrão e o patrão fala para o rei. Vou repetir. A empregada fala para a patroa fala para o patrão e o patrão fala para o rei. A empregada fala para a sua senhora, a mulher fala para o marido e o marido fala para o rei. A conversa que começou na cozinha da casa chegou na sala do trono. E aí, fazendo só uma aplicação aqui, você tem noção de como as coisas, como as palavras têm poder? Aquilo que você falou despretensiosamente, talvez na cozinha da sua casa, pode chegar na sala do trono. Não no trono do rei da Síria, mas no trono do rei do universo. Ok? A garota fala e a conversa vai parar na sala do trono. Quando o rei ouve, o que o rei faz? O rei imediatamente pega uma carta, porque o rei talvez pensou que esse tipo de coisa se resolveria na caneta. Ela pega, o rei escreve uma carta e manda para o rei de Israel com uma soma extraordinária de presentes. Olha o que o texto diz. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. 10 talentos de prata.
6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Essas mudas de veste aqui não são qualquer veste não, tá? Isso aqui são vestes caríssimas, tá? São vestes reais, vestes que vêm como presente do rei. É presente de um rei para o outro. Eu queria que você imaginasse isso aqui. É presente de um rei para o outro, tá? Guarda isso aqui, porque isso é uma informação importantíssima. Quando Naamã sai da Síria em direção a Israel, ele não sai levando presente para o profeta, ele sai levando presente para o rei. Ele sai levando presente para o rei, ok? E o que ele manda? Ó, 10 talentos de prata. Você sabe quanto dá 10 talentos de prata? 340 quilos de prata. 6.000 ciclos de ouro, aproximadamente 68 quilos de ouro. Traz para os dias de hoje, se eu não me engano, está 200 e poucos reais o grama do ouro. Multiplica por 68. 68 não. 1 grama. 68 mil vezes. É muita coisa. É muita coisa. 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro. E Naamã chega lá com a carta do rei, 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 mudas de veste. E ele leva isso pensando que ele iria conseguir comprar a cura dele. Vou apresentar isso aqui ao rei, o rei fala com o profeta e o profeta me cura. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, esse tipo de coisa a gente não compra. Quanto você pode pagar por uma cura? Não tem preço. Quanto você paga por um milagre? Milagre não tem preço. O preço do milagre é a fé. O preço do milagre é a obediência. E a gente vai ver isso aqui no próprio texto. Nem tudo se resolve com dinheiro. Ok? A mulher, o Naamã leva 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e vai ter com o rei Jorão. Quando ele chega diante de Jorão, a notícia chega lá, verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes em sinal de opróbrio e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Quando o rei de Israel, Jorão, leu a carta e viu os presentes, o que Jorão pensou? O rei da Síria sabe que eu não posso curar ninguém. Então, se ele está mandando essa carta, se ele está mandando esses presentes, dizendo para eu curar esse homem, ele sabe que eu não vou curar. Ele sabe que eu não sou Deus. Então, na verdade, o que ele quer é o seguinte, ele quer um pretexto para arrumar uma guerra comigo. Por quê? Porque eu não vou conseguir curar e ele então vai dizer que eu estou de má vontade e vai travar uma guerra comigo. Essa era a ideia de Jorão. O rei da Síria vai travar uma guerra comigo. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer o que ele pediu. E aí o texto segue, verso 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Ou seja, por que você ficou desesperado? Não precisa desesperar, não. Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olha a ousadia de Eliseu. Eu costumo dizer isso aqui, que Eliseu foi o profeta mais ousado, na minha opinião, mais ousado que Elias ainda. Por quê? Porque o dia que Elias deu uma oportunidade a Eliseu, Eliseu pediu porção dobrada. E aí deixa para outro dia para nós falarmos o que é a porção dobrada, que não tem a ver com unção, tá, gente? Cuidado, porção dobrada aqui não tem a ver com unção, não é unção dobrada, tá? Não é unção dobrada, cuidado com isso. Porção dobrada aqui tem outra conotação, mas o fato é que quando Elias falou para Eliseu, pede o que você quiser, ele falou, quero porção dobrada. Esse cara é ousado demais. Esse cara é muito ousado. Quando ele sabe que o rei rasgou a veste, olha o que ele diz, manda esse cara vir ter comigo. E ele vai ver que tem profeta em Israel, que há profeta em Israel. E Eliseu não sabe da conversa da garota, Eliseu não sabe de nada. Eliseu sabe que o rei rasgou as vestes e o rei está com medo de uma guerra ser travada. Ok? E aí eu aprendo outra lição com isso aqui. Profetas, homens de Deus, são homens que evitam guerras e não que provocam guerras, tá?
Porque tem gente que diz que é homem de Deus porque fica incitando. Eu fico vendo na rede social aqui, 2 profetas se debatendo. Um dia desse estava aí. 2 homens de Deus. Um mestre na palavra, o outro Deus usa em cura, e os 2 em guerra na rede social, numa live. Ah, profeta do Pix, não sei o que lá, um praticamente xingando o outro. Irmão, profeta foi levantado para acabar com guerra e não para causar guerra, não para provocar guerra, não para incitar guerra. Ok? A guerra mais bem vencida é aquela que você evita. Eu vou repetir. A guerra mais bem vencida é aquela que você evita. Os grandes homens da história, a maioria deles são lembrados não pela quantidade de guerras que venceram, mas pela quantidade de guerras que evitaram. A guerra mais bem vencida é aquela que a gente evita. Então eu vou melhorar essa aplicação aqui. Que nós sejamos lembrados, que você seja lembrado, não pela quantidade de guerras que você provocou, que você venceu, mas pela quantidade de guerras que você evitou. E aí Eliseu vai evitar agora esse princípio de guerra, diz, não, manda ele vir ter comigo, que ele vai ver que é profeta em Israel. E aí vai Naamã em direção. Agora, para onde Naamã vai? Naamã vai em direção aonde está Eliseu, ok? Vamos lá. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, falou, deixa vir a mim, verso 8, verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, nem o próprio Eliseu saiu, tá, irmão? Nem o próprio Eliseu saiu de casa. Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu nem foi lá. Naamã parou na porta, parou a carruagem com os cavalos, com tudo. E aí, Eliseu manda um mensageiro, Eliseu manda um moço lá e fala o seguinte, ó. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Todas as águas, até as fontes de Israel, Naamã colocou no meio. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Vamos aprender uma lição aqui também? Eliseu fala para Naamã, Eliseu nem vai lá. Eliseu manda o moço e diz assim, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E a carne dele vai voltar a ser como era antes. Naamã, quando ouviu aquilo, Naamã falou, peraí, eu pensava comigo que esse cara ia sair, que ele ia fazer uma oração, que ele ia invocar o nome do Senhor, que ele iria colocar a mão sobre o local da lepra, que a gente percebe aqui que a lepra não era espalhada por todo o corpo, porque olha o que ele fala, né? Colocará sua mão sobre o lugar. Então havia uma parte do corpo de Naamã que estava leprosa. E aí ele fala, ó, e eu seria restaurado. Só que deixa eu te falar uma coisa, irmão, Deus não trabalha da maneira como nós pensamos. Não é do nosso jeito, não é, é do jeito de Deus. Não é a nossa maneira. Quantas vezes nós pensamos, vai ser assim, vai ser assado, Deus fará assim, Deus fará dessa forma, Deus fará desse jeito, e acontece completamente diferente. Escute isso aqui, irmão. Não é da maneira como nós pensamos. Quem dera eu fosse. Quem dera eu fosse. A maneira como Deus faz não tem a ver com as nossas vontades. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a terra que rege o céu, é o céu que rege a terra. Não é a minha vontade que é feita no céu, é a vontade do céu que é feita na minha vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem uma frase de Warren Wiersbe, anota isso aí, tá? Tem uma frase do reverendo Warren Wiersbe que ele diz o seguinte, oração não é para que a vontade do homem seja feita no céu, é para que a vontade do céu seja feita na terra. Ok? Então, quando eu oro a Deus, não é para que a minha vontade seja feita no céu, é para que a vontade do céu seja feita na minha vida.
E aí Naamã falou, poxa, eu pensei que seria assim, eu pensei quantas vezes eu e você pensamos que seria de uma forma e foi de outra completamente diferente. E talvez haja pessoas aqui à 00:41 nessa live que Deus está dizendo, vai ser completamente diferente do que você pensou. Você imaginou outra condição financeira, você imaginou outra porta, você imaginou outra pessoa, você imaginou tanta coisa e não foi nada, não está acontecendo nada do jeito que você esperava. Aí Deus te coloca aqui à 00:41 numa live para dizer, não é do seu jeito. Não é assim que eu faço. Não é assim que eu faço. A minha amiga Tati está dizendo aqui, ó, a Tati, esposa do pastor Lucas, minha querida amiga, esse casal de amigos que eu amo. O Rio Jordão nasce no céu, toda madrugada cai orvalho durante o dia e derrete durante o dia, tornando-se a nascente do Rio Jordão, ou seja, Naamã não mergulhou só na água, mergulhou no céu, Salmo 133, tá vendo? Que aplicação extraordinária. Então, de repente você estava imaginando que Deus ia fazer de outra forma completamente diferente. E as coisas estão acontecendo completamente diferente da maneira como você pensou. Naamã pensou, poxa, eu vou chegar lá, Eliseu vai fazer, vai acontecer. Aí ele falou, vai lá e mergulha no Jordão. Vai lá e mergulha no Jordão. Aí olha o que Naamã fala. Porventura não são Abana e Farpar, rios de Damasco, mais limpos que toda a água de Israel? Todas as águas de Israel? Gente, anota isso aí. Qual o significado? É muito importante, aproveitando agora e dando aqui uma pincelada sobre hermenêutica, é muito importante você pesquisar origens de nomes, tá? Significado de nomes. Por quê? Abana significa perene, calmo. Farpar significa veloz. Ou seja, perene e veloz. Perene e veloz. O que Naamã pensou? Vai acontecer rápido e calmo. O meu milagre vai ser rápido e vai ser calmo. Perene e calmo. É o jeito que eu queria. Abana e Farpar. Perene e veloz. Olha que coisa interessante. De maneira perene, de maneira tranquila e rápido. Porque é assim que nós queremos que as coisas aconteçam, né? Como? Abana e Farpar. A gente quer que as coisas aconteçam de maneira tranquila, sem agitação e rápido. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais veloz, melhor. É o Farpar. Farpar era um rio muito veloz. A correnteza nele era grande, embora ele fosse um rio limpo. E aí, quantas vezes eu e você queremos que as coisas aconteçam assim também, de maneira rápida e de maneira perene, tranquila, sem agitação. E aí Deus nos guia ao Jordão, que é água turbulenta, que é água barrenta, que é água turva, que o Jordão é conhecido por isso, pelas águas turvas. Só 2 pontos no Jordão a água era limpa. Onde Israel atravessou diante de Jericó e onde João Batista batizava, na região da Pérea. O Jordão, ele dá mais de 180 quilômetros, né? Se você for contar as curvas do Jordão, dá mais de 400 quilômetros. Isso aí, ó. Abana, perene, Farpar, veloz, isso aí. Jordão, aquele que desce. Então Naamã pensou, meu milagre vai ser de maneira perene, de maneira tranquila e de maneira rápida. Deus fala, não. São 7 mergulhos, não vai ser nada rápido. Vai ser água turbulenta, água turva, água caudalosa. Olha como Deus faz. Aí olha o verso 13. Então chegaram-se a ele os seus servos, algumas traduções, seus criados, e lhes falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Olha que lição que esses caras, na verdade, o capítulo 5 são os servos, né? É a serva de Naamã que dá a notícia, são os servos que mudam a ideia de Naamã, dizendo, vai lá e mergulha. Se o profeta te pedisse algo completamente inusitado, porque nós queremos assim, né? Quanto mais inusitado, melhor. A gente não consegue entender a graça de Deus. A gente quer coisa inusitada, coisa fantástica. Se ele te pedisse algo extraordinário, você não faria? Agora você não faz algo comum, vai lá e mergulha, não é tão simples, vai lá e mergulha. Agora reparem que a serva não tem nome e os servos aqui também não têm nome.
Por que os servos aqui não têm nome? Nem a menina e nem esses criados aqui. Guarda o que eu vou lhe dizer. Porque mais importante do que os mensageiros é a mensagem. Anota isso aí. Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. O mensageiro nunca estará acima da mensagem. No reino de Deus é assim que funciona. O mensageiro nunca estará acima da mensagem. A mensagem sempre é mais importante do que o mensageiro. Pegou aí? A mensagem sempre é mais importante do que o mensageiro. Nenhum mensageiro está acima da mensagem. Pastor Gesiel Nunes Gomes, quem gosta de dizer isso. Não existem grandes pregadores, existem grandes mensagens. Existem grandes mensagens e não grandes pregadores, né? A gente até usa o termo numa figura de linguagem, tá? Legal, a gente usa para poder honrar alguém, mas a verdade é essa. A verdade é que o melhor pregador que você conhece, o maior pregador que você conhece, tem dia que ele não vai bem, tem dia que ele vai mal, tem dia que não vai fluir nada. Por quê? Porque não está em nós, está na mensagem. Entendeu? E aqui é o capítulo dos servos, é a serva de Naamã, são os empregados dele agora, os criados dele que mandam ele mergulhar. Então desceu e mergulhou no Jordão. Esse descer aqui ele é literal, tá? Porque o Jordão ele está sempre em descida, é aquele que desce. Agora que interessante é que de Samaria até o Jordão dão 64 quilômetros. De Samaria até o Jordão, 64 quilômetros. Era a jornada que Naamã ia fazer. A cavalo, uma jornada rápida, mas se fosse a pé levaria dias, pelo menos uns 2 dias. 1 dia e meio, 2 dias. Mas como ele está a cavalo, está com carruagens, ele faz muito mais rápido isso aí. Por questão de horas ele chegaria lá. Mas o fato é que quando Eliseu fala assim, ó, vai lá, e aí o texto dizia, ele desceu e foi. Descer aqui é literal, tá? Porque está numa descida. Ele desce, ele vai. Ok? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. E a sua carne tornou como a carne de um menino. E ficou purificado. Eu vou encerrar aqui por causa da hora. Não vou nem concluir aqui, porque tem outras coisas interessantes aqui. Mas não vou nem terminar. Vou concluir aqui no versículo 14 e 15. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Gente, isso aqui é para a gente pensar. Naamã não foi curado pela fé. Naamã foi curado pela obediência. Naamã não foi curado pela fé. Meu amigo pastor Carlos Maia, beijo no coração, príncipe. Naamã não foi curado pela fé, Naamã foi curado pela obediência, porque Naamã está o tempo inteiro reclamando e murmurando. Ah, na minha terra tem rio mais limpo. Poxa, para que tomar banho? Pensei que o profeta ia fazer. Tendo uma coisa, irmão, tem milagre que a gente recebe pela fé, e tem outro que a gente recebe pela obediência. E tem outros que a gente recebe simplesmente porque Deus quer dar. E eu vou te dar aqui a prova. Malco lá no Getsemane. Quando Pedro corta a orelha de Malco, Malco pediu para ter a orelha restaurada? Não. Alguém pediu para Jesus restaurar a orelha de Malco? Não. Jesus simplesmente pegou e colocou a orelha do cara no lugar. Por quê? Porque tem milagre que vai acontecer simplesmente pela vontade de Deus e acabou. Deus quer fazer e pronto. Poxa, mas o cara nem pediu e Deus fez. Vontade soberana, boa, perfeita e agradável. Acabou. Tem coisa que você não vai entender. Meu amigo, pastor Gabriel Pinheiro, te amo, amigo. Saudade demais de você, tá? Ó, saudade de você, amigo. Então, ó, Naamã não tinha fé. Naamã obedeceu. Segundo, a orelha de Malco. Malco não pediu. Mas teve a orelha restaurada. E teve gente que teve fé. Então tem milagre que você recebe por fé.
Tem milagre que você recebe por obediência e tem milagre que você recebe simplesmente pela vontade de Deus e acabou. Deus quer fazer e operando ele, quem impedirá? Alguém pode achar ruim, você não merece, mas fulano não merece esse milagre. Olha o que o cara fez, olha o que aconteceu, irmão, vontade de Deus. A gente não discute, a gente aceita e acabou. Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar e pronto, irmão, tá curado. Ninguém pediu, mas ele tá fazendo. Você pegou isso aí? Então, ó, 3 coisas. A gente recebe milagre por fé. A gente recebe milagre por obediência. E a gente recebe milagre por vontade de Deus. Ponto final. Você está comigo aí? Me dá um sinal que eu já vou encerrar. Amanhã, hoje na verdade, daqui a 7 horas, tá? 8h45 da manhã, eu vou estar numa live aqui falando sobre... Perdão. Ó, 8h45 da manhã, eu vou estar aqui numa live falando sobre as virtudes do sangue de Cristo. 8h45 da manhã. Avisa para mais alguém, coloca o telefone para despertar, prepara papel e caneta, porque eu vou estar aqui, 8h45 da manhã, falando sobre as virtudes do sangue de Cristo, tá? Virtudes do sangue de Cristo. Vou falar sobre perdão, justificação, sobre paz. Vou falar sobre tudo que o sangue de Cristo produz. Comunhão, restauração. Então prepara papel e caneta e vem comigo às 8h45 da manhã. Vou estar aqui falando sobre as virtudes do sangue de Cristo, tá? Lembrando que quem está no grupo de estudo, no grupo de estudo Querix, na Academia Querix, quem está comigo lá, vai receber a live e o esboço da mensagem amanhã, tá? Assim que eu terminar a live sobre as virtudes do sangue de Cristo, eu mando a live lá em MP4 e vou mandar também um esboço da mensagem, o esboço completo, o mesmo esboço que eu uso, eu envio lá para os alunos, tá bom? Então quem estiver no grupo vai receber a live em MP4 para poder salvar no telefone, salvar no pendrive, onde quiser para assistir de novo, e vai receber também o esboço da mensagem, ok? Então amanhã, 8h45. Agora vamos concluir aqui. Agora, por que Naamã tem que mergulhar 7 vezes? Vou te dar um ouro aqui agora, tá? Vou te dar um ouro aqui agora. Vou te dar um ouro aqui agora. Então, para entrar no grupo, tem uma taxazinha única. Você paga uma taxa única. Você paga uma taxa única, tá? Uma taxa única para 3 meses de participação. Você paga uma taxa única e fica 3 meses no grupo comigo. Durante esses 3 meses eu mando live, salva em MP4 para você assistir quando quiser. Mando esboço de mensagem, mando videoaula. Eu fiz uma videoaula essa semana, tá até aqui ainda, ó, falando sobre como interpretar parábolas. Quem está no grupo estudando comigo sabe que o negócio é quente. Eu indico livros, tá? Mando esboço, mando estudo, interajo. Essa semana eu mandei a aula lá, já mandei 2 aulas, né? A importância das parábolas, por que é importante dar parábolas, e mandei também como aplicar parábolas. Como aplicar parábolas. Então, quem estuda comigo lá, o negócio é quente, tá? Então, uma taxa única que você paga de R$120 e você fica 3 meses no grupo comigo. 120, irmão, R$120 para 12 semanas. Isso dá média de R$10 por semana. R$10 por semana para você receber esboço de mensagem, live e videoaula e indicação de livros ainda, tá? É irrisório. São 3 meses de participação. Enfim, por que Naamã mergulha 7 vezes? Vamos entender? Levítico capítulo 14. Levítico capítulo 14. Levítico 14, Deus está falando só sobre a restauração do leproso. E aí, eu vou te dar um ouro aqui, anota aí porque eu não vou repetir não, tá? Levítico 13 e Levítico 14 fala sobre lepra. Quando você chega no capítulo 14, do verso 5 ao verso 9, Deus manda entregar 7 ofertas. Quando o cara era curado de lepra, ele tinha que entregar 7 ofertas. Eu vou ler para vocês aqui, ó.
Mandará também, ó, verso 4. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves limpas, um pau de cedro, carmesim e sopo. E mandará também o sacerdote que degole uma ave num vaso de barro sobre as águas vivas. Depois você lê aqui. Eu não vou ler tudo não, porque vai requerer tempo. Depois manda ele levar cordeiro, depois manda ele levar 7 ofertas. Então quem era curado de lepra tinha que levar 7 ofertas. Como Naamã não sabia disso, as 7 ofertas de Naamã foram os 7 mergulhos. Aqueles 7 mergulhos de Naamã ali tinham um simbolismo profético naquilo. Porque quem era curado de lepra em Israel entregava 7 ofertas. 7 elementos numa oferta. Como Naamã não era israelense, não era israelita, ele tinha que mergulhar 7 vezes, porque aquilo ali era o que ele tinha que fazer. Ok? E aí, quando ele volta, a pele dele está purificada. E a sua carne como a carne de um menino. Gente, eu vou encerrar aqui agora. A carne de Naamã voltou a ser como carne de menino. Há uns 10 anos atrás, saiu uma matéria na revista super interessante. Uma pesquisa feita por uma grande faculdade americana. E eles descobriram o quê? Que o cheiro da pele da criança é tão puro, a pele da criança, o cheiro é tão puro, que vicia igual cocaína. Vou repetir, o cheiro da pele da criança é tão puro que vicia. Já viu que pai fica cheirando o filho toda hora? Criança recém-nascida tem um cheiro diferente, é o cheiro da pureza. A pele da criança, o cheiro da pureza. Por isso que Jesus disse que para experimentar da sua glória tem que ser como criança. Fala de pureza, fala de humildade, fala de tanta coisa. E a pele de Naamã voltou a ser pura. Agora, por que ele tem que mergulhar no Jordão? Jordão é água barrenta, Jordão é barro. Jordão é água barrenta. Por isso que Naamã falou, na minha terra tem rio mais limpo. Para que eu vou mergulhar nesse barro, nessa água barrenta? Sabe por quê? Eu vou encerrar agora. Porque à luz da Bíblia, isso aqui é barro. Deus formou o homem do pó da terra. Isso aqui é barro. E a lepra, ela é degenerativa. A lepra vai comendo o quê? A carne. A carne. Então, à luz da Bíblia, a matéria-prima do homem é barro. Por que Naamã, ao mergulhar, ele é curado? Porque a matéria-prima do que ele precisa está no fundo do Jordão. Então tem milagre que a gente recebe quando a gente desaparece, quando a gente mergulha. E quanto mais fundo mergulhar, quanto mais descer, mais restaurado a gente é. A matéria-prima do milagre de Naamã estava no fundo do Jordão. Porque esse homem veio do barro, a restauração está lá também. Por isso que Jesus, ao restaurar a visão de um cego, ele cospe no chão e faz lodo, faz barro. Por quê? Porque a matéria-prima da carne do homem é isso aqui, é barro. Ok? Então, ó, se alguém quiser participar do grupo e receber todas as lives, mais o esboço de mensagem, ok? Indicação de livro, ó, só chamar nesse número aqui, ó. Esse aqui é o número, tá bom? 2199-045-9018. 2199-045-9018. É só chamar que eu vou te dar toda a instrução de como você participar do grupo de estudo comigo. Grupo de estudo Academia Querix, tá bom? Amanhã, gente, ó, vou anunciar de novo aqui, tá? E tô encerrando a live agora. Amanhã, daqui a pouco, na verdade, daqui 7 horas e 45 minutos. 8h45 da manhã. 8h45 da manhã. Eu vou estar aqui no mesmo perfil, no meu perfil, e vou falar sobre as virtudes do sangue de Cristo. Você que ama a palavra de Deus, você que ama a Bíblia, quer aprender um pouco mais, doutrina básica da nossa fé, ok? Falar sobre as virtudes do sangue de Cristo. Vem comigo amanhã, 8h45 da manhã, tá bom? Avisa mais alguém, o cartaz está aqui no meu story, tá? Avisa mais alguém. 8h45 da manhã, vou falar sobre as virtudes do sangue de Cristo. Perde não, tá? Avisa mais alguém, porque eu vou estar aqui às 8h45 da manhã, permitindo Deus,
Daqui a pouco eu estou de pé, 6h20 eu estou acordando, e às 8h45 vou estar aqui para poder compartilhar com vocês aí muito conteúdo, tá bom? Se você ainda não me segue, vem para cá participar desse perfil junto comigo. Você que quer participar do grupo de estudo Academia Querix, 021 99045 9018. 021 99045 9018. Esse é o telefone da assessoria. É só você entrar em contato, tá? Você vai receber toda a instrução de como é que faz para poder participar do grupo de estudo. Ainda tem algumas vagas, tá? Começou dia 5 de outubro e vai até 5 de janeiro. Se você entrar agora, eu te mando todo o conteúdo que já foi enviado, eu reenvio para você, tá bom? Ó, beijo no coração, obrigado por ter estado aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida, que você tenha aí uma quinta-feira abençoadíssima. Eu abençoo você, a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente noite de descanso. Essa live vai para lá também. Amanhã eu vou enviar essa live lá no grupo, tá? Então que você tenha um excelente fim de noite de descanso. Descanse em paz. Que Deus te livre do espanto noturno. Que Deus te livre de toda investida do mal. Tá bom? Que sua quinta-feira seja próspera e abençoada. Você e a sua casa, em nome de Jesus. Ó, beijo no coração e até amanhã às 8h45. Até daqui a pouco às 8h45, permitindo Deus. Valeu, gente!